Oi, gente, professora Regiane Marques, hoje trazendo um tema bem legal, bem bacana para vocês aqui, que é a Primeira República ou República Velha. E nós vamos começar falando de um personagem muito importante nesse período, que foi o Marechal Deodoro da Fonseca. Para quem não conhece, não tem muita ligação com história ou com o próprio Marechal, vou deixar um pouquinho aqui para vocês falando sobre ele, quem foi esse homem importante, que a gente vê nome dele em cidades, nome dele em praças públicas, ruas, avenidas, né? Então, o Marechal Deodoro da Fonseca foi um militar, ele era alagoano, né? E ele governou o Brasil, né, como se fosse que a gente tem hoje como presidente, no período de 1889, quando o Brasil se tornou uma monarquia. E, inclusive, foi ele que declarou, né, o Brasil como uma república no dia 15 de novembro de 1889. Então, o Marechal Deodoro da Fonseca ele foi muito importante. Ele trouxe para a gente, aqui no Brasil, uma visão política muito bacana e muito próximo da nossa realidade, né? Que a gente vivia como colônia dos portugueses. A gente tinha tudo baseado no que os portugueses faziam ou queriam que a gente fizesse. Então, agora não. Agora a gente iria ter o nosso próprio direcionamento, né? Então, o Marechal, ele iniciou a Primeira República ou a República Velha aqui no Brasil. O que foi esse primeiro momento da República Velha? Como que ela aconteceu? Ela foi dividida em algumas partes, né? Então, a gente costuma falar assim na história que a República Velha, ela teve algumas divisões que trouxeram e ainda trazem para a nossa história política, principalmente e econômica também, pontos muito positivos. É claro que durante esse período teve crises, teve coisas ruins, mas a República Velha ela foi como se fosse uma revolução, né, dentro da história. Principalmente porque, além disso tudo, ela trouxe junto com ela a industrialização, a urbanização do nosso país. Então, foram movimentos que fizeram a gente chegar no que a gente tem hoje. O primeiro governo provisório, esse de Marechal Deodoro, a gente fala que na política até então, esses políticos, esses governantes, eles eram indicados, né? Não existia eleições públicas democráticas como a gente tem hoje, né? Eles eram indicados a serem presidentes, a governarem o nosso país. Então, a gente tinha Marechal Deodoro, e assim que acabou o período do governo de Marechal Deodoro, a gente teve, então, Marechal Floriano Peixoto, quer dizer. Vocês lembram que eu falei para vocês que os primeiros comandantes do Brasil, eles foram sempre militares, porque sempre cargo de confiança, né? Um cargo público, mas de confiança dos imperadores que a gente tinha naquele período aqui no Brasil, né? Inclusive, Dom Pedro II, Dom Pedro I também iam mais ou menos por essa linha de manter, ter um aliado político, um militar, né? Então, quem foram os principais comandantes do Brasil? Quem movimentava a economia no Brasil nesse período? Os latifundiários, ou seja, os fazendeiros. Então, a gente tinha, na República Velha, uma política conhecida como política do café com leite. O que era a política do café com leite? 2 estados principais comandando o país, que era São Paulo e Minas Gerais, né? São Paulo com o café e Minas Gerais com o leite. Eu costumo falar para os meus alunos o seguinte, que na política do café com leite, a gente tinha meio que uma divisão de poder entre esses 2 estados, porque eram estados onde a economia ela era mais aquecida por ter esses produtos principais. O dinheiro circulava mais em Minas e em São Paulo. Então, tinha sempre esse revezamento político entre os presidentes, sendo um mineiro, outro paulista, e aí por diante. Nesse período, a gente tinha também uma presença muito importante que eram dos coronéis. Os coronéis eram aqueles donos de fazendas que vocês já viram aí nas novelas, né? Rei do Gado, em documentários, em filmes. Esses coronéis, eles tinham grandes propriedades de terras e eles atuavam também como meio que político, né? Eles tinham domínio da política na sua região.
Como assim? Primeira coisa que eles criaram quando os coronéis eles mandavam foi o voto de cabresto. Voto de cabresto nada mais era do que eles forçarem a população a votar em quem eles queriam. Por que eles faziam isso? Primeiro, porque eles tinham poder. Segundo, porque eles eram ricos. E terceiro, porque a população ela não tinha a liberdade que a gente tem hoje. Então, eles meio que compravam o voto da população, trocavam a troco de um pacote de feijão, de um pacote não, né? Um pouquinho de feijão, a compra de voto que a gente, ainda hoje, infelizmente, a gente vê, né, falar no meio político. Então, isso já acontecia desde essa época da República Velha ou da Primeira República. Outra coisa importante falar com vocês, né, era da política dos governadores. Além da política desse coronelismo forte, os presidentes, eles meio que manipulavam os outros governantes. Por exemplo, o governo federal, o presidente, ele manipulava os senadores, os deputados, em troca de alguma coisa. Por exemplo, vamos supor que hoje que a gente tinha lá um presidente mineiro, ele iria se aliar a um presidente baiano. O que ele fazia? Ele negociava a troca de favores entre os dois para ter eles como aliados. Era tudo meio que uma forma de estratégia, né? Como São Paulo dominava muito o café, eles movimentavam, né, a Primeira República, né, através de exportações, de investimento, mudando a estrutura tanto urbana quanto política, né, no país. Nesse primeiro momento da República Velha, da Primeira República, a gente teve como primeiro presidente Prudente Moraes, né? Então, depois de Marechal Deodoro, do Marechal Floriano Peixoto, a gente teve o Prudente Moraes. Além disso tudo que eu falei para vocês, a gente ainda tinha, nessa Primeira República, o voto fantasma. O que era o voto fantasma? Era aquele voto onde os próprios presidentes, eles inventavam os votos. Como assim inventava, dona Regina? Naquele período da história ainda não existia urna eletrônica. Então, eles votavam primeiro abertamente, quando não era falando, nem quem estava votando, era através de cédulas, de papeizinhos, né? Como acontecia aqui no Brasil até pouco tempo atrás. Como que como que eles faziam esse voto fantasma, então? Os próprios presidentes, eles manipulavam os coronéis a fazerem vários votos de pessoas que não existiam, inventando nomes. Para quê? Para ter, então, uma vitória numa eleição de acordo com o que esse presidente queria. Isso durou, então, de 1889 até o ano de 1930. Então, foi um período da história do Brasil muito grande, né, onde a gente teve todos esses acontecimentos. Então, o que era uma república, então? Por que o Brasil se tornou uma república? Porque o país, ele passou a ter o próprio domínio, tanto econômico quanto político, né? E a gente passou a ter como governante um presidente, não mais alguém da monarquia. O que a gente pode falar que a gente ainda tem hoje no Brasil relacionado a essa Primeira República? Primeiro, infelizmente, ainda no meio político, a gente tem a compra de voto. Porém, agora, o voto não é mais aberto, o voto não é mais escolhido. Hoje é escolhido por quem o presidente quer. O voto hoje, ele é universal aqui no Brasil. Todas as pessoas acima de 16 anos, 16 até 18, eles têm a opção de não precisar de ser obrigatório a votar, mas 18 anos para cima, a gente é obrigado a escolher em quem você vota. Então, é um voto democrático, né? Isso funcionou aqui no Brasil? Funcionou super bem. Por quê? Porque aqui no Brasil, hoje, a gente pode escolher, apesar que muitos não escolhem da maneira correta, mas todas as pessoas que votam, elas têm a opção de escolher, de pesquisar sobre quem é o candidato, o que ele fez de bom, o que ele não fez, tudo isso.
Durante esse primeiro momento da Primeira República, o Brasil ele era movido a uma Constituição, que era a Constituição de 1891. O que falava de importante nessa Constituição? Ela falava o seguinte, tinha como principal característica a instituição do regime republicano na presidência e a separação entre Estado e Igreja. Então, se até agora na história a igreja ela tinha o poder de dar algum palpite, de dar alguma opinião, agora não. Agora, essa Constituição ela determinava essa liberação. Então, a liberdade religiosa ela aconteceu a partir dessa Constituição de 1891. Daí veio também uma coisa bem bacana aqui no Brasil, chegou no Brasil uma coisa bem bacana, que já falei num vídeo anterior que vocês podem voltar e assistir, que tá aí no canal, que é o Iluminismo, que foi quando Montesquieu separou os três poderes, executivo, legislativo, judiciário. Isso entrou em vigor aqui no Brasil com a Constituição de 1891. O voto se tornou universal para todos os cidadãos que eram alfabetizados, né? O poder legislativo, ele passou a ser provincial, ou seja, cada província, o que a gente tem hoje como estado, que na época era chamada província, eles tinham autonomia para decidir o que fazer ali no seu estado. Que mais que eu posso falar para vocês de importante dessa Primeira República? Os coronéis, então, eram figuras muito presentes na política. E o presidente, a partir desse momento, até chegar a 1930 com Getúlio Vargas, ele tinha esses meios de ligação entre os estados, através da política dos governadores e através dos centros, dos territórios, outros territórios, mas onde eles achavam que podia ser mais fácil o voto, eles tinham a influência dos coronéis. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho do conteúdo da semana 2, né, do PET. Qualquer dúvida, deixem no comentário, tá? Tô aqui à disposição de vocês. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau.